Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Só que hoje a gente vai estudar os gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Objetivos do capítulo: ler e interpretar gráficos dos diferentes tipos de movimento, analisar gráficos dos movimentos uniforme e uniformemente variado, extrair informações corretas e necessárias dos gráficos para resolver problemas. Principais conceitos que você vai aprender: funções de primeiro e segundo graus, área e inclinação da reta. Gente, os gráficos, eles são muito importantes na nossa vida, não só na física, mas em outras áreas do conhecimento. Na biologia, por exemplo, quando eles querem estudar o crescimento de uma determinada espécie em um intervalo de tempo, ou, por exemplo, até nos cartões de vacina, de vacinação das crianças atuais, eles têm gráficos. Tem o gráfico do peso em função da idade da criança, tem gráfico do IMC em função da idade também, e tem, se eu não me engano, da idade, o IMC também. E tem também o gráfico da altura da criança em função da idade. Em outros casos, a gente estuda gráficos também, em outras áreas do conhecimento, na engenharia, em muitos outros. Então, os gráficos são muito importantes para você ter uma informação de maneira direta, sem precisar escrever muita coisa, sem precisar ler muita coisa. Você pode ter informação direta visualizando um gráfico. Então, a gente vai estudar hoje sobre os gráficos do movimento uniforme, como eles se comportam, como tirar seus dados através deles, e do movimento uniformemente variado, sendo eles ou horizontais ou verticais. Nos gráficos do movimento uniforme, as grandezas envolvidas são o espaço, que vai variar em função do tempo, e a velocidade, que vai sempre permanecer constante. Uma característica do movimento uniforme é que a velocidade ela sempre permanece constante, é sempre a mesma. O gráfico da velocidade em função do tempo, a velocidade é constante, só que ela não é zero. Sempre vai haver uma velocidade, só que em qualquer intervalo de tempo ela vai ser a mesma. Aí a gente tem a velocidade do movimento progressivo, que é quando a velocidade é positiva, e do movimento retrógrado, que é quando a velocidade é negativa. Aqui a gente percebe que o gráfico, que a função da velocidade em função do tempo, ela é uma semi-reta que não tem inclinação para cima e nem para baixo, ela é bem horizontal. Por quê? Porque em qualquer intervalo de tempo a velocidade vai ser a mesma, ou seja, eu vou relacionar em qualquer intervalo de tempo uma mesma velocidade. Por exemplo, 1 hora, a velocidade vai ser uma determinada velocidade. Depois de 2 horas, vai ser aquela mesma velocidade. Depois de 3 horas, a mesma velocidade. Por isso que ele é uma semi-reta. Não vai aumentar e nem diminuir. No movimento retrógrado, acontece da mesma forma, só que, nesse caso, a velocidade é abaixo do eixo T, que nesse caso, em matemática, a gente estuda que esse é o eixo das abscissas, e esse aqui na vertical é o eixo das ordenadas, que seria o eixo Y, e o das abscissas seria o eixo X. Então, quando o movimento é retrógrado, a função ela vai estar abaixo do eixo das abscissas. Quando ele é progressivo, vai estar acima do eixo das abscissas. O deslocamento escalar do móvel para um dado intervalo de tempo é obtido pela área abaixo do diagrama B vezes T. Por quê, gente? Porque para eu encontrar o deslocamento eu tenho que calcular a área abaixo do diagrama aqui, que é essa área aqui, por exemplo. Aqui, ó, a área abaixo dessa funçãozinha aqui, ó, a gente vai ter um retângulo,
se a gente for calcular essa área, vai ser base vezes a altura, porque é a área do retângulo. Por que que a área do retângulo, nesse caso aqui, por que que a área vai ser igual a ΔS? Porque o ΔS é V vezes T. Não é? Se a gente isolar naquela fórmula da velocidade, se a gente isolar o ΔS, a gente vai encontrar V, ΔS igual a V vezes T. E V vezes T é o gráfico. Velocidade em função do tempo, certo? Então, por isso que o ΔS, que é o deslocamento, ele é numericamente igual à área. Agora, a gente tem o gráfico do espaço em função do tempo. O gráfico do espaço do móvel em função do tempo é uma semirreta que representa a função horária dos espaços do móvel. Então, o móvel, ele vai, em tempos diferentes, ele vai ter espaços diferentes. Nesse caso aqui, ó, os espaços estão aumentando, ó. Ó, vou relacionar aqui, ó, com algum tempo aqui embaixo. Aqui já vai ser um espaço menor. Por quê? Porque essa reta, esse eixo das ordenadas, ele cresce aqui, ó, para cima. Então, e o eixo das abscissas para a direita. Então, quanto mais embaixo, ele vai ser menor. Quanto mais em cima, ele vai ser maior. Então, aqui vai ser uma posição maior, relacionada a um tempo maior também. Apesar de o gráfico ser uma reta, apesar de ser uma reta aqui no gráfico, não quer dizer que o móvel ele esteve sempre em linha reta. Ele pode ter andado em curvas também. Isso não quer dizer que seja a trajetória que o móvel passou, certo? Então, no caso, quando o movimento quando a função é crescente, quer dizer que a velocidade é positiva. Agora, quando ela é decrescente, a função decrescente quer dizer que a velocidade é negativa. Olha, aqui começou e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E aqui, ó, o espaço lá em cima e depois foi descendo, descendo, descendo. Certo? Se ele está decrescendo é porque a velocidade é negativa. A função horária do espaço, ela é uma função afim, gente. Eu acho que vocês já estudaram isso em matemática. A função afim é a função do tipo y igual a x mais b. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Espera aí. A função afim, ou função do primeiro grau, ela é do tipo y igual a x mais b. A x mais b. Olha, aqui a gente tem a função horária do espaço. Função horária do espaço é que eu vou colocar ela aqui. Vou colocar aqui embaixo para vocês analisarem como é a mesma função do primeiro grau. Gente, aqui só está invertido, ó. Só está invertido. Ou o termo independente, quem está sozinho aqui é o B. No caso, o B está sozinho, ele vai ser o valor da posição inicial, gente. Ó. A posição inicial ela está sozinha, não está multiplicando nada. E quem está multiplicando T aqui é o valor de V. Então, V vai ser o valor de A da função, certo? Coeficiente linear. Angular, quer dizer. Então, para eu encontrar o valor de V, eu vou procurar, quer dizer, o valor de A, eu vou procurar o que está multiplicando alguma coisa. Então, vai ser o V, certo? Vamos voltar aqui. Então, na função afim, o valor de B, quer dizer,
é o termo independente. O termo independente é o termo que passa pelo eixo das ordenadas. É a parte da função que toca as ordenadas. O eixo das ordenadas. Qual é a parte da função que toca aqui, ó? É o S0, gente, é o ponto inicial. Por isso que ele é o B. O valor de B aqui, ó, vai ser o S0. E nesse mesmo caso também. Na figura estão representados os espaços em metros em função do tempo em segundos, de dois móveis A e B, que se movimentam simultaneamente na mesma trajetória. Gente, aqui sempre vai ter o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Os outros vão ser as funções. Então, as funções aqui vai ser da trajetória do móvel A e do móvel B. Aí a pergunta é, em que instante os móveis se encontram? O instante do encontro é o instante do cruzamento aqui, ó, onde eles estão na mesma posição, ó, na mesma posição. Se eles estão na mesma posição, quer dizer que eles estão juntos, se encontram, certo? Então, ponto de encontro, o instante em que os móveis se encontram. Instante, gente, é o tempo. O instante em que eles se encontram, eu vou lá no tempo, no eixo dos tempos, ó. Aqui não é o eixo dos tempos? Tempo em segundo, ó. Então, o tempo é de 10 segundos. O tempo de encontro, o instante em que eles se encontram é de 10 segundos, depois de 10 segundos. A letra B. Qual é a distância percorrida pelo móvel A, desde o início até o instante de encontro dos móveis? E pelo móvel B. Ele quer a distância percorrida pelo móvel A desde o início até o ponto de encontro. Então, o móvel A saiu do zero e encontrou com o móvel B bem aqui, ó, nesse ponto. Qual foi a distância que ele percorreu? Do zero até aqui, ó. Do zero até aqui, ó, ele percorreu a distância de 100 metros. Então, a distância percorrida pelo móvel A foi de 100 metros. Até o encontro, né? E pelo móvel B? O móvel B, ele estava no ponto 150, ó. Ponto inicial dele aqui, 150. E ele foi saindo do 150 até, ó, o ponto de encontro aqui, ó, é no 100, certo? No 100, do 150 para 100, ele andou 50 metros. Então, a distância percorrida pelo móvel B é de 50 metros. Agora vamos falar sobre os gráficos do movimento uniformemente variado. Para caracterizar e compreender o movimento uniformemente variado, que é o MUV, devemos levar em conta três grandezas. Gente, no movimento uniforme, a gente não tinha aceleração. Já no movimento uniformemente variado, aparece a variável aceleração. Então, a gente vai levar em consideração a aceleração agora. A aceleração, que é a grandeza que informa a taxa de variação da velocidade por unidade de tempo. A outra grandeza, que é a velocidade escalar. Além de indicar o sentido do movimento, ela mede a taxa de variação do deslocamento escalar. E o espaço, que é a grandeza que permite obter informações sobre a localização do móvel em qualquer instante de tempo. Assim como no movimento uniforme, podemos representar o movimento uniformemente variável em gráficos. Como no movimento uniformemente variado existem três variáveis que o caracterizam, teremos três representações gráficas. Tem o gráfico da aceleração escalar em função do tempo, que é o A vezes T. Temos o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, V vezes T. E temos ainda o gráfico do espaço em função do tempo, que é o S vezes T. No gráfico da aceleração em função do tempo, a aceleração, gente, no movimento uniformemente variado, ela é constante, então o gráfico dela é bem parecido com o da velocidade. Só vai mudar o quê? Que em vez de ser velocidade aqui, vai ser aceleração. Então, o gráfico da aceleração, no caso, se a aceleração for positiva, ela vai estar acima, a função vai estar acima do eixo X, do eixo T, e se ela for negativa, vai estar abaixo do eixo T.
da mesma forma da velocidade em função do tempo no movimento uniforme. Então, a área é a mesma coisa, só que a área eu vou calcular da mesma forma, porque também é um retângulo, base vezes a altura, base vale T e a altura vale A vezes T é quem, gente? A velocidade, isso mesmo. Ó, a aceleração não é ΔV sobre ΔT? Então, se eu isolar o ΔV, eu vou ter o quê? A aceleração vezes o tempo. Então, a aceleração vezes o tempo é quem? O gráfico, ó, aceleração em função do tempo. Por isso que a área é numericamente igual a ΔV, que é o valor da velocidade. Sendo que a área desse gráfico, da aceleração pelo tempo. Aí a gente tem agora o gráfico do MUV, só que da velocidade em função do tempo. E a gente vê que é uma reta. Uma reta é uma equação do primeiro grau, ou uma função do primeiro grau, ou uma função afim. Olha, gente, como está da forma de y igual a x mais b. O b, no caso aqui, é o v0. Então, para a aceleração positiva, o que a gente tem? Que a função vai ser crescente. Para a aceleração negativa, a função vai ser decrescente. Da mesma forma, na função do primeiro grau, que quando o coeficiente angular é positivo, a função é crescente, e quando ele é negativo, decrescente. Ocorre da mesma forma. E aí a gente tem a função horária dos espaços. A função horária dos espaços, se vocês perceberem bem, eu tenho um termo elevado ao quadrado, outro elevado a 1, quando não tem nada é 1, né? E tem outro termo independente. Isso aqui caracteriza, minha gente, uma função do segundo grau ou função quadrática. Então, quando a aceleração é positiva, ou o valor do A, vocês lembram que a concavidade da parábola é voltada para cima? E quando ela é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Então, a aceleração, quando ela for positiva, eu tenho uma parábola crescente, voltada para cima. E quando for para baixo, decrescente, voltada para baixo. Então, nesse ponto aqui, ó, o ponto máximo ou mínimo, nesse caso aqui, ele vai ser quando a velocidade for igual a zero, tá certo? Por quê? Porque é o momento da inversão do movimento. O móvel está vindo, aí ele parou aqui, vai inverter o movimento, ó. Então, aqui é a origem, é o movimento em que a posição, em que a velocidade vai ser igual a zero, certo? Nesse caso também, ele está indo aqui, aí ele vai inverter o movimento, então ele para, aí inverte o movimento. Vou mostrar para vocês que isso aqui é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau. Olha, peguei a mesma função lá e vou mostrar para vocês, vocês lembram que a função quadrática é da forma y igual a x ao quadrado mais b de x mais c. Gente, aqui a gente percebe que o valor de ax ao quadrado vai ser essa parte aqui, ó, ax ao quadrado, ó.
mais B de x vai ser essa daqui, ó. B, lembra que o B é o B0 vezes x? O x, no caso, vai ser o t, que vai ser o que vai variar, que é em função do tempo, que é a posição em função do tempo. Então, e nesse caso aqui da função quadrática, é o y em função de x. Quer dizer, tá certo. E o c é o termo independente, o que está sozinho. Então, a gente pode fazer o quê? Mostrar que isso aqui, ó, esse aqui, ó, é o valor de A, ó. Isso tudo aqui vai ser o valor desse A aqui, certo? E o x ao quadrado vai ser o t ao quadrado. Vamos voltar lá. Então, pronto, já mostrei isso aqui. E o ponto que toca o eixo das ordenadas aqui é o ponto que toca as ordenadas, quer dizer, é o ponto que vai ser o C, o termo independente. No caso aqui, o C vai ser o S0, vai ser a posição inicial. Nesse caso, da mesma forma. E agora eu quero que vocês pratiquem as questões que eu vou passar para vocês. Vou dar uma olhada aqui para ver as páginas para eu dizer para vocês quais são. As páginas serão da página 64 até a 66 do primeiro exercício sobre... Esse é o primeiro exercício sobre movimento, gráfico do movimento uniforme. E também quero que vocês façam as questões das páginas 71 a 74, que são as questões sobre movimento uniformemente variado, tá certo? Boa sorte, bons estudos!